Muito bom dia, amigos e amigas, povo e pova. Eu sou Daniel Nonato. Obrigado a você pela presença em nosso encontro matutino. Lembrando que estamos vivendo um tempo de pandemia, então quem puder, quem tiver condições, se ficar em casa, fique em casa. Vamos continuar aí mantendo as medidas sanitárias para a nossa segurança e também para a nossa salvação, por que não, né? Lembrando a todos e a todas, estamos ainda desempregados, precisando de um emprego, começando a bater o desespero, mas fazer o quê, né? Também lembrando a todos e a todas que, por favor, dê um comentário, dê um like, um dislike, lembrando que a regra do YouTube é essa, né? Um comentário, o vídeo vai lá pro top, um dislike, um like, ou seja, fique à vontade, ajude a gente a trabalhar, a divulgar aquilo que nós acreditamos via rede social. Também lembrando a todos e a todas que eu tentei não fazer isso, mas vou fazer hoje, hein? Por isso, vamos nós nessa caminhada. Eu acredito no meu país de Antônio Conselheiro. Eu acredito no meu país de Barbosa Lima Sobrinho. Eu acredito no país de João Cabral de Melo Neto, de José Luiz do Rego e também de Ariano Suassuna. Eu acredito no país de Dom Francisco. Bom, e nessa caminhada nós vamos ter aí uma análise, né, sobre o discurso do presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu não vou ficar em muitas coisas, eu vou ficar apenas naquela parte onde ele diz que nosso país, né, ele tem um presidente que tem Deus no coração e também respeita a família. É verdade, ele tem Deus no coração. Eu não sei qual Deus, mas tudo bem, a gente tem uma certeza que ele tem Deus no coração, porque ele tem um Deus, eu não sei qual Deus ainda. Outro dia eu falei isso, alguém me falou assim, você tem que respeitar o presidente, você tem que olhar bem, que você não pode ficar falando essas coisas do presidente da república, porque afinal de contas, ele teme o mesmo Deus que milhões de brasileiros temem. Bom, eu conheço um montão de brasileiros que se diz cristão e, na verdade, eu nem vou comentar sobre isso, né? Mas também eu tô olhando aí para as fontes e vendo que existem vários deuses no mundo, né? Quando você diz eu tenho Deus no coração, você tá entrando no campo até do preconceito, porque ter Deus no coração não me faz mais puro ou mais santo do que aqueles que dizem que não tem Deus no coração. Talvez o evangelho de hoje, Lucas capítulo 9, versículos 7 ao 9, talvez Herodes também temia a Deus, né? Quando a gente fala de Herodes, Herodes também temia a Deus, e Herodes temia de verdade. A prova disso é que ele ficou meio sem graça de mandar João Batista para a degola. Mas mesmo assim, ele mandou. Ou seja, ter Deus no coração não quer dizer que você é um exemplo de santidade, né? Às vezes a gente fica aí usando um discurso, não, tem Deus no coração, isso não quer dizer nada. E também quando ele diz claramente que nós temos aí um país que cresce, eu quero saber aonde está esse país. Eu estou tentando, esses 3 dias, 4, eu estou tentando manter um pouco o discurso no campo da teologia, no campo da reflexão teológica, no campo da pregação evangélica, mas não tem como não falar do evangelho e ficar omisso diante dessa realidade aí, onde você tem aí 27 milhões de pessoas que não têm o que comer, 27 milhões de pessoas que estão passando pelo desespero, temos 15 milhões de brasileiros desempregados, desses 15 milhões, 8 milhões já estão desalentados, ou seja, não acredita que vão conseguir trabalhar, vão conseguir emprego, devido ou porque são muito jovens, não têm experiência, e aí o jovem também é um momento, nesse mês de setembro, a gente tem que destacar bem, quem mais sofre de depressão é o jovem, já que nós estamos vivendo aí o mês de setembro. Também, a gente quando olha aí para o contexto histórico da nossa caminhada, a gente olha também que existe da parte de muitos uma análise também da acima de 40 anos, no meu caso, né? Então, ou seja, então o camarada fala que o país está com pleno emprego. Mas aonde está esse pleno emprego que nós não sabemos onde está? Mas há quem diga, outro dia, ontem à noite, hoje de manhã, eu vi de novo, amigos dizendo que o Bolsonaro destruiu os que comentam o contrário, ele mostrou o Brasil de fato. Gente, aonde está esse Brasil? No mundo da terra plana? Aí, para completar ainda, para pagar mico, nós temos lá o ministro da Saúde, que sofreu no caso aí,
protesto, e ele foi simplesmente, mostrou os 2 dedos grandes, né, para a comunidade que estava lá protestando, e agora tá com Covid, ou seja, o Covid também mostrou o dedo para ele, né? E aí ele fica, agora eu soube ontem, né, a gente viu a matéria, quem viu o jornal aí, os jornais diversos, não importa que jornal é, ele vai estar 14 dias de quarentena. Ou seja, nós estamos vivendo um caos no Brasil. Estamos vivendo um caos. E o camarada vai dizer que os índios são respeitados pelo governo dele. Esqueceu do marco temporal. E ele vai dizer lá que nós estamos com a economia estabilizada. Aonde? Aonde? Em qual lugar você consegue de verdade ter dignidade? E aí você vai somando, e aí vai escutar, desculpe, mas eu vou usar o termo que eu não gosto de usar, mas vou usar. Vai escutar uns e outros com um discurso de outro planeta, de outro estado, que vai atrapalhar a gente a pensar. Gente, onde foi o discurso aí que ele colocou que o país está uma mil maravilha? E ainda dizer que, ao contrário do que a imprensa notifica, ao contrário do que a imprensa publica, o país está crescendo, o país está desenvolvendo grande de forma muito grande. Bom, eu vou parar por aqui, já são 6 minutos dessa conversa sobre esse governo de Araque, né, para não dizer de Iraque, porque é um terror só, nem para entrar nesse contexto onde a gente vive um drama. E alguém vai me dizer, Daniel, para de falar isso, que é por isso que você é prejudicado no trabalho, é por isso que te sacaneio. Tudo bem, se estão me sacaneando por causa disso, eu falei ontem com um amigo, ontem à noite, eu falei, olha só, eu não estou aqui na rede social, não estou aqui no Brasil, no planeta Terra, no universo que nós habitamos, para ser colunho ou ser filhote de armações ou 7-1. Se alguém quiser me sacanear, pode me sacanear, quiser me punir, pode me punir. Mas eu vou dizer a verdade. Se esse presidente fez um trabalho excelente, então por que nós temos 15 milhões de desempregados? Ah, por causa do PT, por causa da Dilma. Dane-se, e daí? E o Lula dizia o quê? Ah, não, porque o Fernando Henrique deixou o país assim. Quem diz pra mim que o Lula não reclamou? O Lula reclamou sim. Eu cansei de ouvir petista dizer que o país não estava melhor por causa do governo anterior, por causa das privatizações. Ou seja, então, a gente quando olha aí para a prefeitura, eu lembro até uma história de um prefeito, não vou dizer qual município, para não dar ibope para ele, que ele, todo prefeito quando assume um cargo diz assim, assume a prefeitura e diz, olha, infelizmente a gestão anterior quebrou a prefeitura, então eu não posso direcionar, eu não posso trabalhar porque a gestão anterior quebrou a prefeitura. Legal, a gestão anterior queimou a prefeitura. Aí, beleza. Aí esse mesmo prefeito foi dizer na outra vez, olha, foi reeleito. A gestão anterior, mas quem é a gestão anterior, seu prefeito? Aí pronto, acabou de conversa. Bom, o evangelho de hoje, Lucas 9, de 7 ao 9, continuação do texto de ontem, e a gente vai parar para analisar e vai meditar a partir da vida de Herodes. Jesus envia os apóstolos ontem, no capítulo 9, versículo de 1 ao 6, Jesus envia os apóstolos para a caminhada. E Jesus tem uma experiência com a comunidade apostólica e ele traz para nós uma realidade. Herodes pensa que Jesus é João Batista. Às vezes as lideranças políticas, aí vale para todos nós, as lideranças políticas, e isso vale do prefeito até o presidente da república, tenta encontrar alguém que está na popularidade para surfar na onda da sua pessoa. O evangelho de hoje nos questiona e nos coloca em um patamar que nós devemos tentar compreender que a boa nova do reino, ela não é para qualquer um. Jesus, como mestre, como Senhor, como Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, podia ter ido lá na porta de, ô Herodes, quero falar contigo, sabe quem sou eu? Sou o Filho do Homem. O interessante é que quando Herodes se apresenta para conhecer Jesus, ele não quer conhecer Jesus para abraçar um projeto de conversão. Tem muita autoridade, aí eu entro no Jair Messias Bolsonaro, que procura conhecer Deus para tirar vantagens. E diz ser religioso, isso vale para vereadores, época de campanha no passado, o que tinha de vereador se convertendo à igreja evangélica, o que tinha de vereador indo na missa, e isso eu falo que eu vi, né, não está no gibi.
Também como tinha prefeito, candidato a prefeita e etc e tal, indo na igreja, em diversas igrejas, para dizer, olha, eu sou uma pessoa religiosa. A pessoa que usa a fé, a pessoa que tem o costume de dizer que sabe muito, que está consciente, que tem vocação, etc e tal, para homem público, porque frequenta um culto, pode desconfiar, essa pessoa aí tem problema. E aí, como diz o povo lá, né, da comunidade, dizia, olha, esse cara tem problema. E sem dizer também que Herodes, quando tenta encontrar Jesus, ele não tenta encontrar Jesus por causa de um projeto de vida. Ele tenta encontrar Jesus porque ele sabe muito bem que ele precisa de soluções para o seu governo. Jesus também era visto como um sábio. E aí você pega Herodes, o Herodes representa um homem curioso. O homem que fala assim, como é que é isso? Não um homem disposto a mudar, que quer tornar-se discípulo, que quer seguir Jesus, que quer de fato caminhar com Jesus. E existe na comunidade pessoas que estão na comunidade apenas por curiosidade. Existem religiosos que estão no ministério, e aí não importa se é pastor, se é católico, se é evangélico, se é padre, se é diácono, se é bispo, que estão no ministério de cardeal, né? Que estão no ministério não por causa do projeto salvífico, mas sim por causa do status, por causa da posição que lhe é oferecida. O evangelho de hoje nos convida a olhar bem claramente para qual tipo de interesse que nós temos em Jesus. O evangelho de hoje questiona claramente a nossa prática, a minha, a sua, se nós estamos querendo ver Jesus apenas para vê-lo, como se consulta a um show de mágico, ou se nós estamos querendo ver Jesus para de fato fazer com ele uma experiência de vida. Dar sentido à vida, essa é a palavra mais certa. A gente fica muito indignado como é complicado. Jesus mandou os apóstolos de cidade em cidade. Ontem, Lucas 9, versículo de 1 ao 6. Jesus mandou abençoar aqueles que acolhessem bem. A gente, quando olha claramente, às vezes, em nossas práticas de fé, e eu falo da minha prática, da nossa prática, até que ponto nós estamos sendo missionários, estamos recebendo também os missionários. Missionário somos nós, cristãos leigos, aí eu falo como conselho de leigo, falo como cristão batizado que sou, e isso ninguém me tira, né? Podem me tirar todos os rótulos, todos os títulos, todas as bandeiras que eu possa ter recebido no caminhar da minha vida eclesial, mas ninguém tira o meu batismo, ninguém tira a minha confirmação batismal, ninguém tira aquilo que eu acredito, que é o conhecimento, a sabedoria adquirida aos longos desses mais de 20 anos. Sem dúvida, Herodes queria ver Jesus não para se apaixonar, não para mudar a atitude, porque para mudar a atitude, certamente ele teria que deixar o poder. Eu lembro claramente no início da Igreja Católica, no início da cristandade, eu falei Igreja Católica, mas na verdade da Igreja Primitiva, nós tínhamos a necessidade de uma adesão ao Cristo, uma adesão plena, uma adesão com mudança até de profissão, dependendo da pessoa. Seguir Jesus implica compromisso com a vida, mas não com qualquer vida, mas uma vida envolta em uma atitude. Quando o presidente vai lá na ONU dizer que tem Deus no coração, olha, todo mundo diz que tem Deus no coração, até papagaio fala. E desculpe, eu vou ser mais radical, se lá com Balaão, a jumenta falou em nome de Deus, quem é que pode falar? Qualquer ser humano fala em nome de Deus, mas viver plenamente o projeto de Jesus, apenas alguns. Reunir o povo de Deus nesse tempo de pandemia, nesse tempo onde vivemos aí mais de 590 mil mortos, nesse tempo onde o país Brasil tem aí 19 milhões de pessoas que não têm o que comer, 27 milhões de cidadãos brasileiros aí vale para nós, que estão abaixo da linha da pobreza. Seguir Jesus implica não você ir, às vezes, para uma comunidade lotada em onde ouvir o testemunho bonito, não vou dizer de quem é, para não queimar o testemunho, de um agente de pastoral que trabalha com menores infratores, que reza com eles, que vai visitá-lo, que trabalha com as prostitutas, que reza junto com elas. A gente, quando olha para Herodes tinha o poder na mão para poder servir melhor ao povo. Interessante ainda que a gente, quando fala do projeto de Herodes, né, a gente lembra de Mateus, né,
capítulo 6, versículo 33, quando Jesus fala para buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Nesse tempo que é onde as pessoas estão preocupadas com a carreira, estão preocupadas com o sucesso profissional, e temos isso também no meio eclesiástico. Pessoas que estão preocupadas em ser promovido, em ser elevado e ser eleito coordenador, tesoureiro, sei lá, como se fosse um projeto de carreira. E também vale para o clero, também, por que não? Pessoas preocupadas estão estudando não para poder servir melhor, mas para poder galgar posições privilegiadas na visão dele, quando na verdade essa profissão devia ser não profissão. Eu sempre falo isso, padre, pastor, diácono, catequista, ministro, leigo, não é profissão, é doação, é dom, é serviço. O contemporâneo de Jesus, os contemporâneos de Jesus, os contemporâneos de Herodes, jamais entendiam por que Jesus não dava confiança. Aí eu li um artigo semana passada, e não sei de qual bispo, eu não lembro, e o bispo fez uma fala que eu concordo com ele plenamente, que não podemos usar o espaço do altar para promoção política. E aí ele falava, olha, é muito comum em algumas cidades, você, quando chega o político, o padre dá o espaço para o político falar. E o político faz aquilo que o Bolsonaro fez na ONU. Fala aquilo que lá na cidade, eu lembro até hoje, não vou dizer qual governo, não vou dizer qual cidade, nem qual prefeito, nem prefeita. Eu vou dizer que tinha um prefeito que tinha mania de chegar na cidade, na missa, e quando dava a palavra, até no dia do aniversário da cidade, ele dizia que eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, tô fazendo, e nós estamos assim, estamos assados. E aí o bispo, na época, né, eu lembro do bispo dizendo assim, olha, prefeito, a gente não quer saber o que o senhor tá fazendo não, senhor prefeito. A gente quer saber qual o seu compromisso com a vida, qual o seu compromisso com a história desse povo. E aí o prefeito ficou sem graça e se retirou. A gente, quando para ver o caso de Herodes é como se fosse um prefeito, uma autoridade. Quantas autoridades que querem ver Jesus? No sábado passado eu falei isso lá no encontro de leigos, lá na Catedral de Santo Antônio, Nova Iguaçu, sobre as pessoas simples que conseguem conhecer Jesus e que têm a experiência da salvação. As pessoas que não têm os atos da vida, né? Doutorado, mestrado, graduado, formado. São pessoas que comunicam o Jesus não apenas por, vamos dizer assim, por profissionalismo, mas por graça, por conhecer, por ter feito a experiência sobrenatural. E essas pessoas devem ser reconhecidas como verdadeiros teólogos, verdadeiros mestres, verdadeiros conhecedores da palavra de Deus. Interessante que Lumen Gentium, o documento que a gente lê sobre a vocação do leigo, sobre o método de você estar vivendo na realidade da missão, ele nos diz que Jesus que orienta e conduz a igreja. A igreja, e aí eu entro na igreja católica, já que dizem, outro dia perguntaram se quando eu vou rezar em alguma comunidade, outro dia eu fui convidado para fazer uma oração numa casa de um casal, e eu fui lá fazer e falei, eu não vou estar na reunião porque eu tô numa reunião, tô numa celebração, num encontro de bênção. E alguém falou assim, olha, você vai rezar como igreja católica? Eu falei, vou, eu sou católico ainda. O batismo que eu recebi me fez católico, parte do povo de Deus. Eu vou rezar como igreja católica. Mas vai dizer que é o quê? Eu falei, sou cristão batizado. E é isso que falta na gente às vezes. Assumir essa vocação de cristão batizado. Bom, que não sejamos Herodes, apenas ver Jesus por ver. Apenas ver Jesus para dizer que viu. Mas ver Jesus para plenamente testemunhá-lo. Testemunhá-lo com atitude, não só com palavras. Eu fico por aqui, agradeço a você que me ouviu. Não esquece de dar teu like, dislike, comentar, dizer o que você respeita, o que você acredita, trazer para nós de verdade a vossa consideração. Se eu tiver falado alguma besteira, me perdoa, corrige aí, pode comentar, pode discordar. E comentando você ajuda a gente a propagar a nossa missão. Também lembrando a todos e a todas ainda desempregados, eu botei o currículo na mão de alguns amigos, 222 amigos. Dos 222, apenas 10 me responderam. E dos 10, apenas 8 leram de verdade o currículo. Eu digo isso porque eu fiz uma pegadinha. Um dia eu conto para vocês. Mas agradecendo a você, médico, agente de saúde, enfermeiro, vocês todos que estão aí
lidando e convivendo e sofrendo horrores nesse tempo de pandemia no combate à Covid-19. Também agradecendo a você que me ouviu e agradecendo a todos vocês que rezam por mim. Continue rezando, também estou rezando. Por favor, confie na graça do Senhor que nos chamou à vida. Lembrando que estamos vivendo um tempo de pandemia, então, se possível, fique em casa, não deixe de lavar as mãos. Ainda estamos vivendo, estamos aí, vamos dizer assim, vivendo ainda a questão da imunização. Mesmo imunizado, cuidado tem que continuar dobrado. Deus nos abençoe e nos ajude. Eu sou o Daniel Nonato. 58 anos, com 29 anos de padre, muitas vezes eu dou algumas passadas, corro e alguém fica atrás, não consegue acompanhar meus passos. Mas eu aprendi que a gente mora num país tupiniquim, infelizmente, mal educado. Porque um país que elege um homem que não lê um livro, um homem que não consegue recitar um verso, um homem que acha muitos professores no Brasil, o quadro está cheio. Um homem que coloca pessoas para trabalhar no ministério, que acha que uma pessoa com uma deficiência física visual especial atrapalha. Uma pessoa que ri, uma pessoa que muitas vezes desdenha da dor humana. Isso não é meu país. O país que eu acredito e que eu sempre acreditei é o país dos que se organizaram como as mulheres de Tejocopapo. Eu acredito no meu país de Antônio Conselheiro. Eu acredito no meu país de Barbosa Lima Sobrinho. Eu acredito no país de João Cabral de Melo Neto, de José Luiz do Rego e também de Ariano Suassuna. Eu acredito no país de Dom Francisco. Infelizmente sou obrigado a conviver e a ouvir asneira e viver sobre a ditadura da imbecilidade nesse país. Ouvir besteira todos os dias, que não constrói, e o pior de tudo, de pessoas que tiveram a oportunidade de ir a uma universidade. É triste, mas é meu país, mas não me representa, infelizmente, essa coja miserável que está sangrando o nosso país.